O áudio está só aqui ou está saindo aí para vocês ouvirem? Não. Vou dar uns 3 minutinhos só para entrar mais gente, tá? Estão me ouvindo bem? Sim, sim, tá. Ok. Falou comigo? Isso que eu tô falando, você não ajuda muito, você faz tudo, tem que mudar. É terrível. Bom, boa tarde. Vamos começar. Vou começar pelos questionamentos que vocês me fizeram semana passada, né? Com relação se poderia fazer o estágio prático e a supervisão ser online, tá? Comecei com a professora Eline, não tem problema nenhum, tá? Como a gente está aí com esse novo retorno da pandemia, né? Ela está dispensando quem quiser ficar em casa na supervisão, não tem problema, tá? Assim como se tiver alguém que é grupo de risco ou que dentro da sua casa é grupo de risco e não esteja podendo fazer o estágio presencial, para passar um e-mail para ela ou solicitar via requerimento a dispensa da parte prática, tá? Mas entendendo que se a pessoa optar por não fazer o estágio agora, não poderá fazer em outro momento, tá? Ele ficará somente com as supervisões. Então, a prática deste aluno que não quiser ou não vai poder fazer o estágio prático vai ser somente através das supervisões, onde ele vai poder ter acesso ao que os colegas fizeram dentro das unidades e o compartilhamento que a gente vai fazer aqui das atividades na supervisão, tá? Mas não poderá fazer em outro momento. Então, assim, gente, devido a esse problema que a gente está tendo, quem não puder vir, a gente até aconselha, né, a realmente fazer as supervisões online, tá bom? Tá bem? Eu recebi aqui uma listagem que a Annelise me encaminhou dos que confirmaram até agora, né, que desejam realizar o estágio. Tem alguns que eu percebi que ainda não estão com a rematrícula efetivada, tá? Eu preciso que todos vocês que queiram fazer o estágio consigam fazer logo a rematrícula, porque eu só vou poder fazer o contrato e solicitar a apólice de seguro se o seu nome já estiver aparecendo na listagem da turma, tá? Semana que vem, a próxima segunda, não haverá supervisão, já que é a semana do carnaval. Então, a gente vai se encontrar daqui a 15 dias. E daqui a 15 dias, eu já vou trazer os contratos, né? Vou ver se já consigo dar entrada também nas apólices, para vocês assinarem, para eu começar a dar entrada no processo. Eu só posso dar entrada na solicitação de estágio junto à SESMA, contrato assinado por vocês, depois que vocês assinam, eu encaminho para a Isamais assinar e providencio a apólice. Tá? Então, não é um trâmite rápido, né? Então, passa pela assinatura de vocês, passa pela assinatura da Isamais,
passa para ficar prontas a pólice, depois a gente manda para a SESMA e fica aguardando eles aprovarem e dizerem para onde a gente vai poder encaminhar os estagiários. Então, tudo isso demora, tudo isso leva tempo. Então, eu peço que quem for fazer o estágio, quanto antes, verifique logo a sua rematrícula, para que daqui a 15 dias eu vou trazer o contrato para vocês assinarem. Os que não estão vindo à tarde, eu também vou trazer na turma da manhã, para que vocês possam assistir passar comigo pela manhã para assinar o contrato, tá? Professora, Pode falar. a senhora poderia falar o nome que está na lista, porque eu faço uma hoje de manhã, não sei se é essa que a senhora realmente tem que ter atualizado. Tá, qual é o teu nome? Laís. Laís, tá, o teu nome está, Laís. Como são muitas pessoas, né, eu coloquei aqui, só marquei tudinho, mas o teu nome está no estágio, tá? Quem não marcou, Tá certo, que não obrigada, está na senhora. lista, foi a Cibele, a Fabíola, o João Mateus e Maria de Belém. Aliás, Maria de Belém confirmou, eu tinha anotado Belém Queiroz. Então, quem Professora? não confirmou foi João Mateus, Fabíola e Cibele. Oi, pode falar. Luciano está aí na lista? Luciana da Silva Rebelo? Luciano. Luciano também tá. Luciano Melo da Costa, confirmado. Isso. Tá? Então, todos os nomes estão confirmados, exceto Cibele, Fabíola e João, que não se manifestaram de acordo com a Eveline para fazer o estágio, tá? Professora? Mas, se até lá quiser retornar, é só me avisar que a gente providencia o contrato. Pode falar. E quem não for fazer o estágio, como é que fica a situação? Quem não for fazer o estágio tem que entrar com o requerimento solicitando a dispensa ou encaminhar um e-mail para a professora Eline solicitando a dispensa. Tá? E explicar o motivo e entendendo que você não fazendo o estágio agora não vai poder fazer em outro momento. Tá? Você será realmente dispensado do estágio. Aí você vai participar apenas das supervisões para você ter o contato com a prática através das supervisões e da experiência dos colegas que vão estar indo para o estágio. Tá bom. Tá? Quem está com problema de familiar ou é próprio grupo de risco, ou não se sente confortável no momento de sair de casa, não tem problema, só precisa formalizar para a professora Eline. Tá? Com relação a isso, mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Então, os locais a gente ainda não tem, né? Quando a gente dá entrada, aí a SESMA verifica onde tem disponibilidade. Nos últimos locais que a gente tem conseguido, foi na Unidade da Providência, que foi em 2019. 2020 a gente conseguiu na unidade da Vila da Barca, tá? Aí depende muito, vai ter que ter disponibilidade da quantidade de alunos, de preceptor, tá? Então, a gente ainda não tem o local certo definido. Pela quantidade de alunos, não vai ser só em um local, vai ter que ser em mais de um, porque a unidade dificilmente recebe muito aluno, neste momento agora, muito menos, então provavelmente a gente vai ficar aí com mais de 2 unidades, pelo que eu estou vendo. E ainda a gente ainda tem isso, né? Ainda estamos nesse dilema. Bom, a nossa proposta hoje foi discutir a cartilha da atenção básica. Eu pedi para a Evelise compartilhar com vocês, porque a gente ainda não está conseguindo postar na plataforma. Vocês conseguiram ter acesso? Ela compartilhou? Tá, perfeito. Então, vamos lá. Eu solicitei que vocês estudassem, né, dessem uma lida a partir da página 15, agora para a supervisão de hoje,
Vamos lá. As práticas dos profissionais dentro da atenção básica. Eu queria que primeiro vocês me colocassem o que vocês compreenderam desse capítulo, né? O que marcou para vocês, e depois a gente vai comentar cada um dos campos de atuação. Quem pode começar? Vocês leram? Pode falar. Uhum. Não. Essa cartilha ela foi organizada pelo CFP, Conselho Federal de Psicologia, tá? Foi o primeiro instrumento, essa cartilha, que reuniu informações das práticas dos profissionais de psicologia dentro das unidades básicas de saúde. Foi uma pesquisa que foi feita. E daí eles recolheram essas pesquisas de todos os estados. E não sei se vocês perceberam, mas o primeiro exemplo que eles colocam foi aqui do nosso, do Pará, né? Eles juntaram as práticas, tá? Essa cartilha é para dar uma dimensão dessas práticas? Exatamente. Não, essa cartilha foi uma pesquisa para dizer o que os psicólogos estavam fazendo na área. Por quê? Tem muito pouco, né, conteúdo, muita pouca teoria sobre essa prática. Então, quando veio a legislação do SUS que instituiu, né, a obrigatoriedade dos psicólogos dentro dos sistemas, dentro do Sistema Único de Saúde, então nós não sabíamos o que nós faríamos, na verdade. Então, nós nascemos da prática. Então, cada unidade foi fazendo a seu modo sobre essa prática que ainda não existia. Daí, quando veio a cartilha, ela reuniu, a partir dessas práticas, para começar a ter, então, um referencial sobre como eram essas práticas, o que cada um estava fazendo. E daí, o que a gente tem aqui é justamente essa diversidade, né? Cada unidade ela faz um trabalho de acordo com aquilo que ela tem, em termos de recursos humanos, em termos de recursos físicos, em termos de recursos materiais, em termos de demanda. Então, dentro das suas possibilidades, o que cada um consegue fazer, né? Então, por que eu pensei da gente começar por aqui? Justamente para vocês terem a ideia da dimensão de possibilidades que nós podemos fazer dentro de uma unidade básica de saúde, que não é uma atuação, são diversas atuações. Quando vocês estiverem na prática, não no estágio, porque no estágio vocês vão de acordo com o que o preceptor da unidade vai fazer, mas, digamos, você se formou e começou a trabalhar dentro de uma unidade básica de saúde. Você começar a pensar em que possibilidades, dentro daquele contexto que você está, você pode fazer, entendeu? Profissionais, psicólogos, que se opõem a essas práticas. Como assim? Porque no estágio de educação, Sei. o professor trouxe também um estudo da atuação do psicólogo na área da educação. Sei. Na verdade, não na sala de aula, mas na educação em geral, né, na educação. E aí lá apareceu 48 funcionalidades do psicólogo. Uhum. E havia uma crítica, porque eles queriam que existisse uma função para o psicólogo ali no meio ambiente. Uhum. E ele disse que só que também a gente tem uma prática, uma prática, porque o psicólogo, ainda em algumas unidades, em alguns ambientes, ele não é bem aceito no meio. Sei. Eu não sei porque tinha uma resistência de receber a atuação do psicólogo nas instituições, né? Uhum. Na educação essa resistência é muito grande. Uhum. Mas quando eu estava lendo, eu lembrei, eu achei muito variada as práticas, interessante pelo que
Uhum. Várias formas, porque eu já vivenciei deficiência de atuação, Uhum. eu frequento o SUS, né? Uhum. Então eu já tive nesse tipo de evento, eu acho muito interessante, e eu pensava que deveria ser mais abrangente, infelizmente o salário mesmo não é para não. Uhum. E aí, lendo ali, eu entendi que cada região que faz a questão da demanda. Porque tem região que a UES, que é a CONASP, a SF, né, vão em casa, tem um atendimento domicílio. Tem gente que não tem. Temos. Então, mas tem regiões que não tem. Ah, sim, depende. Exato. Então, de acordo com a região. E de acordo com o recurso do município. Exatamente. Isso é interessante que essas abrangências fossem para todos. Mas aí a gente está falando de políticas públicas, né? A gente está falando de dinheiro público. Então, não há uma uniformidade, né? Cada município tem uma renda, cada bairro tem uma quantidade, tem uma demanda. Então, não há uma uniformidade. O NASF nem existe mais, o Bolsonaro tirou o NASF, né? Com relação à crítica que você colocou, na verdade, a crítica aqui é o inverso, né? Aqui, a proposta do trabalho dentro do SUS é trabalhar de forma preventiva. Não sei se tu estavas na aula passada, né? Nós estávamos falando da base da pirâmide, né? Do sistema SUS, que é a promoção, né? E trabalhar de forma preventiva. E sair do modelo clássico, né, da psicologia, de consultório, de elitista, de conseguir atender poucas pessoas para trabalhar no formato de grupo, num formato, ao invés de curativo, como é o consultório, mas trabalhar no sentido preventivo para a população não adoecer, e neste formato que consiga atender muitas pessoas ao mesmo tempo, e não naquele formato tradicional de consultório, de trabalho individual. E aí o que se percebe é a grande busca ainda dos próprios profissionais do modelo tradicional do psicólogo, né? O psicólogo vai no consultório, tá lá, tem que ter uma salinha reservada para atender, não só dos profissionais, mas dos próprios psicólogos. Então, aqui o trabalho e a resistência ainda é o inverso, né? Até do nosso próprio fazer. Ai, mas como é que eu vou atuar sem ter a minha salinha e sem ter a tal do sigilo, né? Eu aprendi que o psicólogo trabalha dentro do consultório, né? E a parte da psicologia da saúde, né? A parte de trabalhar dentro dessa área é justamente uma outra visão, uma outra prática, tá? Então, aqui já é um pouquinho diferente desse exemplo que colocou dentro das escolas. É o nosso esforço do que a gente pode fazer saindo daquele modelo tradicional. Tá? Muito bem. Então, perfeito. Né? Então, vamos lá. As práticas dos profissionais. Ele começa justamente falando, né, sobre as áreas, né, as demandas que a gente pode estar atuando. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que a Luciana já falou. Então, ele coloca aqui, o trabalho é desenvolvido em diferentes contextos que são considerados pelas demandas e por realidades locais. Então, vai depender da quantidade, né, da renda e da localidade para determinar se vai ser uma unidade básica de saúde, se vai ter a estratégia de saúde da família, tá? Então, começa. Nós temos as unidades básicas de saúde, as UBS, que é onde vocês irão atuar. O NASF, no momento, não existe mais o NASF, né? O governo do Bolsonaro tirou o NASF. Nós também podemos desenvolver nos ambulatórios de hospitais, e também é psicologia da saúde. Também temos atividades em
escolas, também temos atividades nos serviços públicos ligados a outras secretarias, como, por exemplo, os CAPES, né? Em órgãos ligados ao Poder Judiciário, na comunidade. Então, aqui nessa cartilha, foi justamente a descrição de diversos psicólogos que estavam atuando nesse modelo, né, de atuação, neste campo, e que começaram, então, a compartilhar as suas práticas profissionais. Então, hoje nós já estamos na segunda cartilha, tá? Essa é a primeira, só que a segunda cartilha, que é de 2019, ela não fala tanto da prática como nós temos aqui nessa primeira. Então, essa primeira eu gosto mais, ela é bem rica, falando muito da nossa prática. A segunda cartilha que o Conselho Federal escreveu, ela já fala muito mais de teoria, né, sobre a psicologia da saúde e as unidades básicas de saúde. Ok? Então, a inserção dos psicólogos dentro deste campo, né? Os participantes discutiram acerca da inserção dos psicólogos no campo e apontaram que existem realidades diversas, contextualizadas no tempo, no local da implantação da política e nas situações de cada região, bem o que a Raquel acabou colocando aqui. Então, vamos aos modos de atuação dentro da unidade da atenção básica. Ele começa falando pela gestão de serviços, né? Alguns profissionais informaram que atuam na gestão. Aí eu queria que vocês me falassem o que vocês entenderam sobre essa parte de gestão. Como é que faz, o que faz o psicólogo na área de gestão? Ninguém falar, eu vou começar a dar nomes. Quem poderia explicar o que entendeu sobre isso aqui? Vou pegar aqui a minha lista, quem está online. Beatriz, você pode falar sobre a gestão, Beatriz? Débora. Vamos lá, gente. Se vocês não leram, vamos ler. Débora, você pode ler a gestão de serviço? Oi, professora. Oi, você pode ler aí o item 3.1 de gestão de serviço? Só um minuto, professora. Estava organizando aqui. Tá bem aqui. O item 3, certo? Isso, 3.1, gestão de serviço. Tá. Alguns profissionais informaram que atuam na gestão dos serviços, coordenando atividades técnicas e administrativas ligadas às equipes da Estratégia de Saúde da Família. Vejamos os seguintes exemplos. Coordenação de pessoal da ESF, monitoramento do CIAP, gerenciamento da atenção primária do município, funcionamento das UBS, a qualidade do atendimento e atuação nas áreas estratégicas. Agora, na coordenação, organizamos planilhas, gráficos, estudos, participação de reuniões de coordenação do Grupo Técnico de Saúde Mental, ações de matriciamento, elaboração de projetos, contatos com parcerias, além da interlocução dos 3 setores de saúde mental da cidade, o CAPES 2, CAPES AD e ambulatório.
Atualmente, estou coordenando um módulo de saúde da família. Desempenho as atividades no módulo do PSF, que funciona há um ano. Acompanho a estruturação das ações e a construção de um trabalho em equipe. Participo das reuniões de equipe, acompanho o processo de trabalho, diagnóstico, acompanhamento dos indicadores, elaboração dos planos de ação e etc. Desempenho tarefas administrativas. Participo de reuniões com a comunidade, coordenação e o grupo de apoio técnico ao qual estou diretamente vinculada. Antes de assumir o cargo de coordenadora, vinha estruturando apenas as ações de saúde mental, junto com as equipes de saúde da família na área do centro da cidade. Trabalho no planejamento das ações básicas de saúde, cuidando da equipe técnica de saúde para melhor atender a população. Participo de reuniões com o Conselho Municipal de Saúde, faço análise epidemiológica dos atendimentos e discuto com a equipe a forma de responder às demandas apresentadas. Articulação da rede de saúde mental com a atenção básica. Somos um órgão da SES com função de assessorar, mobilizar, sensibilizar, articular, supervisionar os municípios na implantação do SUS. Atualmente, na atenção básica, tenho iniciado o diagnóstico regional para a atenção básica e, através dos grupos técnicos de saúde mental, dos colegiados, gestores regionais, levantado discussões e propostas para a articulação da rede de saúde mental com a atenção básica, iniciando também a interlocução da saúde dos adolescentes em conflito com a lei e privados de liberdade. Perfeito, obrigada. De nada, Então, professora. gente, quando a gente fala do sistema SUS, ele é um sistema interligado que tem uma rede, tá? Então, uma rede que ela se conecta. Quando a gente fala, por que está falando aqui de saúde mental, está falando de CAPS, se a gente disse que era prevenção, se nós falamos em atenção básica da saúde? Porque é uma rede. Então, o que começa dentro de uma unidade básica de saúde não necessariamente vai finalizar dentro de uma unidade básica de saúde. Ela pode ser encaminhada para outros profissionais da rede para atender aquele caso, né? Então, digamos, estratégia de saúde da família. O que é a estratégia de saúde da família? São aqueles profissionais que vão até a casa fazer o atendimento. Identificou que, e aí esse atendimento dentro da estratégia de saúde da família vai ficar só neste atendimento? Não. Ele vai ter interlocução, o estratégia de saúde da família é ligada a uma unidade básica de saúde, que, por conseguinte, identificar que o atendimento daquele cidadão não vai ser numa unidade, mas pode ser, por exemplo, para uma necessidade de saúde mental, essa pessoa vai ser encaminhada para a rede, vai ser encaminhada para onde? Para o atendimento no CAPS, digamos. Mas ele precisa fazer um acompanhamento de psicoterapia, um exemplo, né? Ou um acompanhamento de grupo. Ele não precisa mais continuar indo para o CAPS. Então, ele volta para ter o atendimento dentro de uma unidade. Então, o nosso trabalho, quando a gente está dentro do sistema SUS, ele é um trabalho interligado, né? Uma rede que todos se conectam. Ele precisa fazer um atendimento lá no EMOPA, então ele vai ser o quê? Referenciado para ir para outro lugar da rede. Então, quando a gente usa esse termo referenciado dentro do sistema SUS, é justamente encaminhado, né? Ele vai ter que ir para outro lugar. O atendimento inicial dele, ele começou aqui, mas não é aqui o atendimento dele, a gente vai encaminhar. Então, a gente trabalha nesse contexto de interligação, né? Então, quando ela colocou aqui ações de matriciamento. Matriciamento é uma prática dentro da saúde mental, onde esses profissionais conversam entre si, né? Mas só que ele também conversa com o profissional lá de dentro da unidade básica de saúde.
E aí ela deu aqui o exemplo, né, do que é coordenar uma estratégia de saúde da família. Se eu sou coordenadora de saúde e estratégia da família, né, eu tenho aí algumas atividades administrativas diferentes se eu sou a técnica psicóloga da estratégia de saúde da família. Aí o meu trabalho já vai ser uma outra coisa, tá? Então, entenda, uma das práticas de possibilidade de trabalho é gestão. Se eu sou gestão, eu vou fazer planilha, eu vou fazer organização de profissionais, eu vou organizar palestras, vou fazer um monte de coisa de acordo com aquilo que eu estou fazendo naquela unidade ou naquela estratégia de saúde da família, ou no CAPS, ou qualquer outro campo que eu esteja, tá? O 3.2, ele fala da questão da docência, do ensino, da supervisão e capacitação. Quem poderia ler esse campo? 3.2. Vamos lá, vamos seguindo. Depois da Débora, chama quem está aqui na lista. Vamos seguir a ordem. Cadê a... Fabiola. Pode ler, Fabiola? Posso, professora. É o 3.2, né? Isso. Docência, ensino, supervisão e capacitação. Alguns psicólogos indicaram atuar na realização de atividades de ensino e de supervisão de estágios desenvolvidas nas unidades de saúde e na formação acadêmica dirigida à capacitação de profissionais de psicologia ou de outras áreas, dos quais participam estagiários, aprimorando profissionais de estratégia em saúde da família. Exemplos: supervisão de estágio em psicologia, dou aula e supervisão em programas de saúde na Faculdade de Psicologia, elaboração de projetos de intervenção, supervisão de estágios de graduação e pós-graduação. Trabalho em estágios extracurriculares na Secretaria Municipal de Saúde, acompanhando os estagiários na realização de suas atividades nas diversas unidades de saúde do município. Ministro aulas, supervisiono estágios e oriento trabalhos de pesquisa e extensão na área básica à saúde junto à ESF. Durante a semana, fico de 4 a 5 turnos na UBS, dependendo das atividades. Em um turno, acompanho o planejo junto com os colegas do terceiro ano, a coordenadora do programa. As aulas dos residentes do primeiro ano, em outro turno. Tenho seminários de reflexão teórica com os colegas do terceiro ano das demais ênfases. 2 a 3 turnos. Desenvolvo minhas atividades na Escola de Saúde Pública, atuando na política de humanização. Um turno de pesquisa. Na UBS, minhas atividades são vinculadas mais à gestão e planejamento das atividades da equipe. Da equipe. Participando no planejamento das reuniões de equipe e reuniões de planejamento. Acompanho os residentes do primeiro ano nas atividades de vigilância em saúde. Atualmente estamos dando ênfase no programa de pré-natal para neném, crianças até 1 ano de idade, acamados e visitas domiciliares. Acompanhamento e supervisão, junto com os preceptores dos grupos, interconsulta com outros profissionais, discussão de casos de saúde mental com a equipe, supervisão das minhas atividades com a preceptora de psicologia e outros preceptores para as atividades de campo. Desenvolvo um trabalho ligado às atividades de residência multiprofissional inserida em uma equipe de apoio matricial que deveria realizar matriciamento de 2 equipes de saúde da família, favorecendo a ampliação do olhar de profissionais das equipes de referência para as questões de subjetividade no processo de saúde de doentes. Perfeito, Fabiola. Então, vocês, quando estiverem na prática, vocês vão estar ligados a um psicólogo dentro da unidade que a gente chama de preceptor, tá? Então, esse preceptor, ele vai estar fazendo exatamente isso. Ele atua na parte de docência, na parte de supervisão
dos estagiários. É só isso que ele faz? Não. Ele atua na prática e ainda atua nessa prática de supervisão. Então, dentro da supervisão não é nem supervisão, é preceptoria, né? Supervisão é comigo. Na unidade, o psicólogo é chamado de preceptor. Ele vai montar o que vocês vão fazer, quais são as atividades, ele vai coordenar as atividades, vai verificar o que vocês fazem, né? Vai estar supervisionando essa prática do fazer de vocês, tá? Então, dentro de uma unidade básica, na verdade, essa parte de supervisão de estágio, de ensino e pesquisa, todas as organizações elas têm essa prática, né? É dever da sociedade fazer a formação das pessoas, né? A formação dos cidadãos, tá bom? Então, essa é mais uma das atividades que nós fazemos dentro da Unidade Básica de Saúde. O item 3.3, ele já refere sobre a nossa prática com relação à atenção aos usuários e familiares. Quem pode dar continuidade? João, você pode ler essa parte, João? Eu posso ler outro capítulo, porque eu estou resolvendo só um pepino agora. Tá. Vitória. A Vitória está aqui. Não, aí vocês já não vão ouvir, né? O que a Vitória... Tu está online? Mas dá para eles te ouvirem? Então, tu lê para mim. Está toda diferente aqui nessa foto. Estava nem reconhecendo. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Atenção aos usuários e familiares. Na descrição e discussão sobre o trabalho do psicólogo, os participantes fizeram... Vocês estão ouvindo bem a Vitória? Sim, professora. Tá. Sim, professora. Os participantes fizeram diversas considerações sobre o campo e também contextualizaram a atenção básica à saúde na sua região. Abordaram vários assuntos, tais como população atendida, ações que têm sido desenvolvidas, finalidades do trabalho e teorias, conceitos e autores que utilizam como referência. Pode continuar. Tá. População atendida na atenção básica à saúde. A população atendida pelos psicólogos e demais profissionais é definida e delimitada pela política da ABS. É bastante diversificada, organizada de acordo com programas, objetivos e pela territorialização. Relatos. Junto às unidades básicas, a equipe de saúde mental prioriza o atendimento aos pacientes com transtornos alimentares, com problemas de drogadição, bem como acolhimento aos pacientes e suas famílias, realizando inclusive um plantão de acolhimento. A maior interface da equipe de saúde mental se dá com o ACS e com os pacientes e seus familiares, atuando como ponte entre estes e o médico, principalmente em relação aos pacientes que fazem uso de medicação controlada. Reforçam o trabalho em grupo e se referem mais à sua função como acolhimento do que como psicoterapia. A população atendida pelos psicólogos no âmbito da atenção básica à saúde corresponde a todos os usuários da unidade básica, bem como população adstrita do território, toda a comunidade. Nesse sentido, o psicólogo da atenção básica tem papel mais ativo, pois tem como atividade não somente atender a demanda da unidade de saúde, mas também ir ao encontro da comunidade visando um trabalho educativo de promoção à saúde, realizado em conjunto com a equipe da unidade, por meio de projetos, caminhadas, grupos, festas, etc., que envolvam seus residentes. É a territorialização que define a clientela assistida pela saúde da família e núcleos de apoio dentro do município. Conjuntamente, deve-se estreitar o planejamento com os sistemas de informação em epidemiologia, que oriente toda a rede, e não apenas a atenção básica, mas também a atenção secundária.
A população atendida pelos psicólogos compreende crianças, jovens, adultos, idosos, familiares dos usuários e comunidade. Além dessa população, também são realizadas ações com os profissionais da área de educação, assistência social, conselhos tutelares, judiciário, as equipes do PSF e do NASP, bem como estagiários de faculdades ou cursos de extensão que desenvolvem atividades na atenção básica à saúde. Aqui, né, nesse item 3.1, que a Vitória leu, né, fala justamente, então, de que formato nós atuamos junto a esses usuários. Né? Nós atuamos com o objetivo de promoção da saúde, com objetivo educativo e atendemos todas as populações daquela unidade. Então, pode ser criança, pode ser um adulto, pode ser um idoso, tá? O trabalho que nós vamos desenvolver sobre cada uma dessa clientela vai ser de acordo com cada unidade, tá? E aí o 3.2 ele já começa a falar, então, exemplo de algumas ações que são desenvolvidas pelo psicólogo dentro da atuação da atenção básica aos usuários. Quem pode dar continuidade? Annelise? Oi, professora. Pode dar continuidade? Eu só me perdi um pouco aqui. É no 3.3.2, né? Isso, correto. Tá dando para escutar? Tá sim. Ah, tá. Certo. A análise da prática de trabalho na ABS indica uma diversidade de ações e diferentes formas de intervenção. Os e as participantes de um dos grupos realizados pelo CRP4 indicaram 3 finalidades das ações da psicologia neste campo. São, de acordo com o GF, 3 as finalidades da psicologia nesse campo: desmistificação da loucura, promoção da saúde e garantia do acolhimento. Embora tenham considerado que a formação não foi convergente com essa necessidade, a promoção da saúde foi apontada como uma finalidade de sua atuação neste âmbito. Nos grupos fechados, as psicólogos e psicólogas descreveram muitas ações realizadas no dia a dia, que buscam atender a diferentes demandas do atendimento da atenção básica à saúde, ampliar o trabalho do psicólogo, da psicóloga e ainda adequá-lo às novas realidades e demandas, conforme indicado nos relatos abaixo. Os psicólogos e as psicólogas que atuam em serviços de atenção básica de saúde têm como atividades específicas o atendimento individual, grupal, o grupo operativo, as palestras nas escolas, igrejas e espaços comunitários. Essas atividades são desenvolvidas nas unidades de saúde e nos espaços comunitários. Em relação à prática específica do psicólogo, foi possível observar que, em sua maioria, a atuação está voltada para o exercício da clínica individual e grupal, tendo como principais recursos o acolhimento e a escuta terapêutica. Ainda relativos a essa prática e seus desdobramentos, foram apontados pelos participantes os seguintes procedimentos: atendimento individual e em grupo, discussão do cuidado com o usuário, humanização da atenção, psicóloga atuante na gestão, processos de trabalho dos psicólogos na atenção básica, psicóloga atuante na gestão, triagem, acolhimento, grupos psicoterápicos, grupos de espera, visita domiciliar, palestras, relatórios, palestras educativas nas escolas, grupo de orientação familiar voltado para os pais, grupo qualidade de vida, grupo de adolescentes, adultos e terceira idade, grupo de informação em nível de patologia, agravo psíquico, visita psicossocial, apoio matricial, palestra nas comunidades, acolhimento em saúde mental, psicologia, grupo oficina, estágio em psicologia sob supervisão, grupo TCC em estágio em psicologia, apresentações de grupos de teatro no posto, bazar com produções dos grupos, eventos de valorização de datas comemorativas, Dia das Mães, das Crianças, Natal, aniversários, passeios e gincanas, mini palestras na UBS, atendimento de urgência, serviço de média complexidade.
Sobre a atuação específica da psicologia nos NASF, o grupo indicou, primeiramente, que são realizados atendimentos individuais e grupais. Algumas unidades realizam atendimento de clínica psicoterápica. Estes atendimentos são realizados de acordo com a necessidade e perfis dos casos em geral encaminhados pela ESF, embora existam casos de encaminhamentos vindos de outras unidades, principalmente em municípios que não dispõem de centros de atenção psicossocial, CAPs. A utilidade de uma ou outra modalidade está ligada à caracterização dos casos e à disponibilidade de espaço físico no caso dos atendimentos grupais. Além de psicoterapia, são realizados grupos de educação e prevenção em saúde, principalmente com gestantes, idosos, hipertensos e diabéticos, focados nas informações e aceitação da patologia e no reforço à adesão ao tratamento prescrito pela Unidade Básica de Saúde, BS. Os grupos de gestantes são mais comuns e versam sobre temas associados à amamentação, desenvolvimento infantil e educação de limites para as crianças. Tá bom, até aí. Então, aqui, gente, o que vocês conseguem... Dá para a gente perceber até aqui onde foi o relato da Annelise, né? É um trabalho que vai atender uma população específica, que são normalmente as demandas dentro das unidades básicas de saúde, né? Grupo de gestantes. A gente tem pediatra dentro das unidades básicas de saúde? Tem. Então, é um público... Pediatra, ginecologia, temos dentro da unidade básica de saúde? Temos. Então, é um público que vai ter lá na unidade, que são essas pessoas que vão fazer o acompanhamento de pré-natal dentro das unidades com o ginecologista. Então, os psicólogos atuam com esses grupos, né? Então, vai lá na unidade fazer o pré-natal, mas o que mais elas vão precisar fazer para manter a saúde dela, a saúde do bebê? Então, normalmente tem os grupos de gestantes. As pessoas que fazem acompanhamento de hipertensão, que fazem acompanhamento de diabetes nas unidades, trabalho com eles, né? Os idosos que fazem acompanhamento dentro das unidades, nós também fazemos os trabalhos de grupo com esses idosos, ou com psicoeducação, ou com palestras informativas, né? Então, nós vamos ter contato com aquilo que é transversal. Nós vamos ter que estudar outros temas que não é da nossa competência, mas que são temas correlatos que nós vamos precisar informar e que vamos precisar trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, se o meu público é de diabéticos, né, de hipertensos, eu vou precisar estudar sobre isso, para que eu consiga informar. Tá? Então, dentro da unidade básica de saúde, a gente vai precisar estudar diversos temas que não são próprios da psicologia, mas são temas transversais que nós vamos estar trabalhando, tá? Como aqui está colocando, para aceitação da patologia, reforço à adesão ao tratamento, né? Então, essas questões nós vamos precisar trabalhar, ok? Alguma dúvida sobre essa parte aqui? Ficou claro? Agora vamos falar do item 3.3.2.1, o atendimento psicológico individual. Quem pode dar continuidade? Maria Luísa? Pode dar continuidade, fazendo a leitura do item 3.3.2.1. Ah, está em outro estágio. Gabriel. Jéssica. Oi, professora. Pode dar continuidade? Posso sim.
O atendimento individual é apontado como uma das principais modalidades exercida pelos psicólogos neste campo, conforme exemplos que seguem. Infelizmente, no local onde trabalho, ainda nos é cobrado que o foco principal sejam os atendimentos clínicos. Assim, realizo por volta de 30 atendimentos clínicos individuais por semana. Atendimento individual, houve uma tentativa de grupo, mas não deu certo ainda. Atualmente, o serviço de psicologia ainda funciona muito no esquema ambulatorial e clínico, voltado para os atendimentos individuais. Estamos objetivando estruturas para o trabalho em equipe, voltado mais diretamente para a atenção básica em saúde. Professora, eu tá me cansando da minha voz, que eu tô com a garganta inflamada. Pode se passar para outra pessoa. Tá. Eu tô ficando sem. Aqui. O atendimento Desculpa. individual é realizado pelos psicólogos de diferentes formas, em caráter emergencial, nas modalidades de acolhimento, psicoterapia, terapia breve, triagens, orientação, avaliação, acompanhamento, atendimento domiciliar, dentre outros, né? Então, tudo isso, gente, é atendimento individual, tá? É uma prática, podemos dizer que é a melhor prática para uma unidade básica de saúde? Não, né? A demanda dentro de unidade básica ela é muito extensa. Atendimento individual não se consegue dar conta. Mas, como é colocado aqui, ainda é uma prática que é solicitada dos psicólogos, não só pelos outros profissionais e, às vezes, até nós mesmos queremos atender dessa forma, tá? Tem algumas unidades? Tem, mas não é uma prática comum, tá? O atendimento individual. Os atendimentos dentro das unidades são atendimentos grupais, são atendimentos coletivos, né? Ou dentro da prática da psicoeducação. Vamos lá, eu vou ler aqui o atendimento em caráter emergencial. Os psicólogos realizam atendimento dos usuários que se encontram em situações de emergência, de crise. São exemplos desse tipo de atuação. Atendimentos emergenciais ligados à questão de violência doméstica, desde 2 horas por semana para casos emergenciais, atendimento de urgências em situação de crise, tá? E atendimento emergencial a pessoas acometidas de transtornos psíquicos. Esse tipo de atendimento é o público de uma unidade básica de saúde? Não. Mas vai aparecer esse público dentro de uma unidade básica de saúde? Vai. Vou deixar ele esse atendimento? Não. Vou precisar atender para poder encaminhar para a rede, tá? Então, entenda, não é porque não é a prática da unidade que eu não vou atender. Eu vou precisar atender até mesmo para entender a demanda e poder encaminhar. É um caso de violência doméstica. Eu fiz o atendimento emergencial, vou precisar encaminhar para onde trabalha com violência doméstica, né? Atendi, identifiquei que é um caso de transtorno psíquico, a pessoa está sendo acometida, sei lá, de um surto, alguma coisa neste sentido. Vou precisar atender essa emergência para poder encaminhar para um CAPS, tá? Então, é neste sentido quando se fala em caráter emergencial dentro da unidade. Não é que é a prática da unidade, mas é algo que pode eventualmente aparecer, eu preciso atender e identificar para onde é que eu vou precisar fazer a referência desse encaminhamento, ok? Triagens, orientações, avaliação e acompanhamento. O profissional da psicologia realiza o processo de triagem de casos de demanda espontânea e de encaminhamentos da equipe ou da rede de serviços. São também desenvolvidas orientações diversas aos usuários, aos familiares, aos componentes da equipe da qual trabalham. Exemplos: acompanhamento, orientação e atendimento aos funcionários, né? Então, a equipe que trabalha lá naquela unidade vai ter momentos que eles vão precisar de alguma orientação, de algum aconselhamento, algum acompanhamento.
irá nos procurar. Orientação de pais e atendimento familiar, entrevistas para triagem de apoio psicológico, acompanhamento psicológico de pessoas encaminhadas por demais profissionais, além daquelas pessoas que procuram espontaneamente pelo serviço de psicologia. Ok? Alguma dúvida, gente, até aqui? Ficou claro este item? Bom, ok. Atendimento psicológico grupal. Quem pode dar continuidade? Luciano? Tá aí, Luciano? Gabriel? Beatriz? Só aparece esses nomes. Tem mais gente online? Tem? Não consigo ver. Eu acho que não, professora, só a gente. Só a gente. Luciano está trabalhando. Tá. Raquel, tu pode estar conectada? Eles vão te ouvir? Não? Professora, eu posso ler. Então, leia, por favor. Atendimento psicológico grupal. Muitos profissionais referiram atuar na coordenação de grupos. Os psicólogos realizam as atividades grupais sozinhos, em dupla ou com profissionais da equipe. Os tipos de grupos são variados e buscam atender à demanda de grande parte dos usuários da ABS, conforme discriminado abaixo: acolhimento terapêuticos, psicoterapêuticos e de apoio, orientação, oficinas temáticos, grupos informativos e palestras. Pronto, perfeito. Então, dentro da unidade, os trabalhos grupais, é psicoterapia grupal? Não necessariamente, tá? Então, a Fabiola citou aqui alguns exemplos. Nós podemos, por exemplo, fazer um trabalho de grupo por um determinado tema, né? Então, estamos precisando conscientizar os grupos de idosos sobre... Vamos pensar aqui. Cuidados com a alimentação, né? Então, vamos montar o grupo dos idosos. Neste dia, vamos montar uma temática de cuidados com a alimentação. Processos de envelhecimento, processos de luto. Então, a gente vai montando os temas de acordo com aquele público daquele grupo, tá? E daí a gente vai diversificando. Precisamos fazer com esse grupo de idosos acolhimento. Então, vamos fazer um grupo de acolhimento. Vamos precisar fazer um grupo terapêutico. Vamos fazer um grupo terapêutico. Vamos precisar fazer uma oficina, né? Eu lembro que dos trabalhos que foi feito no último semestre que a gente estava na unidade da Providência, lá eles trabalham tanto com o grupo de adultos, quanto criança, quanto de idosos. No grupo de idosos foi feito um bazar, né, para eles venderem roupas entre eles mesmos para arrecadar dinheiro para a festinha de final de anos deles. Então, foi uma atividade que promovia o quê? O cunho não era só a renda, mas proporcionar ali o relacionamento, a amizade entre eles, e também fazer esse auxílio para a arrecadação de fazer a própria festinha deles. Eles tinham um encontro lá quinzenal com os estagiários da psicologia. Então, a cada semana, eles tinham atividades diferentes, né? Então, eles tinham atividades com as datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, né? Sírio. Então, tinha atividades temáticas e sempre nesse trabalho grupal. Crianças, dá para fazer atendimento grupal dentro de uma unidade? Não, porque as crianças elas estão lá de passagem, né? Ou elas vão para consulta, ou elas vão para fazer as vacinas, mas elas não estão em um acompanhamento periódico, como, por exemplo, o grupo de idosos, como o grupo das gestantes, que vai estar ali pelo período que estiverem grávidas, tá? Então, é algo
que eles estão de passagem. Os adultos, depende, alguns estão de passagem e alguns estão em acompanhamento. Hipertensos, diabéticos, normalmente eles estão em acompanhamento. Dá para fazer grupo? Dá. Mas quem vai para uma consulta ginecológica, não, ela estaria de passagem. Então, vai ser um trabalho o quê? Informativo, por exemplo, nas campanhas de Setembro Amarelo, nas campanhas de Outubro Rosa, ou informações em gerais, né, sobre AIDS, sobre hanseníase, dependendo da temática do mês. Em geral, os trabalhos dentro das unidades, eles seguem esses calendários anuais, mensais, sobre as temáticas universais que tem naquele mês para ser conscientizado sobre determinado tema. Tá? Grupos de acolhimento. Pode continuar, Fabiola? Professora? Oi. Em questões assim de psicoterapêutico e de apoio, a demanda ela já é específica? Por exemplo, nós vamos juntar um grupo de mulheres que sofreram violência doméstica, né, que estão aqui para receber esse apoio. Ou, sei lá, adolescentes que sofreram abuso sexual, estão precisando de um grupo, um grupo de apoio, assim, ou questão do psicoterapêutico. Não. Teria isso? A gente pode fazer um grupo terapêutico ou psicoterapêutico, mas com o público de uma unidade, né? Você citou aí mulheres em situação de violência doméstica, crianças em abuso sexual, correto? Não são públicos de uma unidade básica de saúde. Podem aparecer lá? Podem. Vamos atender em caráter emergencial, mas não é o público. Violência doméstica, nós vamos encaminhar para onde? Né? As delegacias de violência doméstica, elas têm um trabalho com relação a isso. Né? Abuso sexual, a gente vai encaminhar para a rede que é o Propaz. Né? Então, não é o público de uma unidade básica de saúde. Qual é o público de unidade básica de saúde? As pessoas que vão fazer consultas em caráter eletivo, que a gente chama, o que é o caráter eletivo? São pessoas que estão para fazer acompanhamento médico. Né? Então, dentro de unidade, em geral, a gente tem um médico da família, aquele clínico geral, nós temos pediatria, então nós vamos ter crianças lá, vamos ter ginecologista, então a gente vai ter a mulher que vai fazer o preventivo, vamos ter a mulher que está ali em acompanhamento de gravidez, temos os hipertensos, os diabéticos, que estão ali com esse clínico geral, então eles vão estar lá todo mês. Vamos ter os idosos também dentro dessas unidades básicas de saúde. Então, se eu preciso fazer um grupo terapêutico, vai ser para este público, né? Por exemplo, os idosos. Dá para fazer um grupo terapêutico com os idosos? Dá, né? E aí a gente vai pensar em qual temática, dependendo daquele grupo de idosos que nós temos. Vamos trabalhar o processo de luto, né? Eles estão vivenciando muitos lutos, né? Ou o próprio processo do envelhecimento. Vamos fazer um grupo terapêutico para trabalhar a autoestima desse grupo, né? Os idosos estão nesse processo de envelhecimento. Vamos fazer um grupo terapêutico a respeito disso? Aí sim, tá? Então, os temas que nós vamos fazer vai ser sempre baseado no público daquela minha unidade. É o mesmo público em todas as unidades? Não. Cada unidade ela tem um público diferente, dependendo dos recursos daquela unidade, tá? Mas a maioria dessas unidades, elas atuam, né, como eu falei, nesse caráter preventivo. Então, é esse tipo de público. Para isso, né, a gente precisa entender quais são as redes que acompanham, tá?
para que a gente consiga referenciar, que é o que a gente falou no início, que é o processo de encaminhamento para o local adequado. Deu para entender, Annelise? Deu sim, professora. Obrigada. Tá. Pode falar, Vitória. Tem alguns lugares que são bem específicos, né? Só passando na casa Tem o quê? CAPS 3. Certo. E aí parece ser muito específico, porque lá na literatura já está escrito que é o que a gente transporta. Mas se em uma situação surpreendente, qualquer pessoa, mesmo sendo grupo, poderia ir para esse local se próximo. Não é o indicado. Pode aparecer? Pode. Como é que vai ser o atendimento dessa pessoa? Vai ser um atendimento emergencial, né? Será referenciado, será encaminhado para o local adequado. É a mesma coisa se esse idoso, se ele é um público, por exemplo, de saúde mental, né, de CAPS, e vai chegar numa unidade, ele chegou lá porque ele desconhece. Ele vai ser atendido em caráter emergencial, vai ser feito ali um acolhimento, uma escuta, mas ele vai ser encaminhado para onde é o local adequado para dar o tratamento para ele, né? Então, por exemplo, nós temos o CAPS-I, que é o CAPS que atende o infantil, né? Nós temos o CAPS-AD, que atende as pessoas usuárias de álcool e droga, né? Nós temos só o CAPS, que são os adultos, e o CAPS-3, que é dos idosos. Quem é a clientela de CAPS? É a clientela de saúde mental, está com um transtorno mental, tá? Quem é a clientela de unidade básica de saúde? A população em geral, tá? Vai aparecer na unidade? Vai. É lá que é o tratamento dela? Não. Mas a gente vai precisar fazer um acolhimento, vai ter o atendimento emergencial, se ela não vai ser uma prática comum das pessoas chegarem lá, porque elas já sabem, a maioria da população ela já tem esse conhecimento de onde elas devem se dirigir, mas vai ter uma pessoa que vai chegar que não sabe, entendeu? Isso. Isso, porque o HC é o atendimento emergencial, mas esse acompanhamento mensal que ela vai precisar fazer vai ser no CAPS, que vai ser o trabalho de psicoterapia, vai ser o trabalho de grupo, entendeu? Vamos lá. Vamos só ler mais esse, que é o grupo de acolhimento, tá? Os psicólogos desenvolvem atendimento grupal com os usuários, visando trazer o acolhimento e identificar as demandas para o atendimento. Exemplo, grupos de recepção para acolhimento e avaliação das demandas ao serviço de saúde mental, acolhimento e avaliação de usuários que procuram por atendimento psicológico, acolhimento aos pacientes desde recepção na unidade de saúde até a liberação deste para retorno ao lar. Então, aqui, por exemplo, são alguns grupos, né? Tivemos essa demanda tal, monta um grupo, vamos ouvir essas pessoas que chegaram com essas demandas similares para fazer este acolhimento e compreender qual é a demanda para que a gente possa dar um tratamento, tá? Dar um tratamento não, posso dar um encaminhamento, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se dá para finalizar só mais esse aqui, ainda tem bastante, tá? Vamos só mais esse, grupos terapêuticos, psicoterapêuticos e de apoio, né? Que foi o que a Annelise ainda há pouco perguntou. Foram referidos diversos grupos denominados de terapêuticos, psicoterapêuticos ou de apoio, dirigidos aos usuários e aos familiares, conforme destacados nos exemplos abaixo.
Grupos de apoio permanentes para dependentes de álcool e drogas e programáticos. Nos PSF, com grupos terapêuticos de mulheres, idosos e adolescentes. Atendimento terapêutico em grupos de crianças, adolescentes e adultos. Nas terças-feiras, quartas e sextas, realizo grupos de psicoterapia em 12 UBSs. E durante 6 horas semanais, realizo trabalho com grupos ao egresso psiquiátrico, psicoterapia de grupos para mulheres, atenção à terceira idade. Na quarta-feira e na sexta, realizo grupos terapêuticos e mensalmente realizo um grupo de apoio aos familiares e cuidadores de transtornos mentais, tá? Bom, semana que vem é a semana do carnaval, não vai ter supervisão. Então, quando a gente retornar dia 22, a gente finaliza o grupo de orientação, oficinas e grupos temáticos e grupos informativos, e a gente parte para a leitura. Deixa eu só me lembrar aqui, que eu mandei aí para vocês, que é das práticas inovadoras, que vai da página, deixa eu só me lembrar aqui, 47 até de 47 a 61, tá bom, gente? Então, uma boa semana para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, tá bom. Agora Beijo. não. Seja 22. O contrato? Sim, eu já vou providenciar para quem já está confirmado e para quem já fez a rematrícula. Eu já vou trazer, tá? Então, um beijo grande, gente. Até dia 22. Tchau.